D'Ambrosio, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro quero saudar a visita do Daltro Bertucci, meu grande amigo, filho do saudoso Neide Bertucci e autor da música Novidade Velha. Mas hoje ele veio conversar conosco sobre asfalto lá, naquele ponto turístico que é a Mulada. Libardi, sangue de gaúcho, velho sangue de bravô. Em 8 de julho de 1901. Tenho muita admiração pela família Bertucci, são meus amigos e obrigado pela sua visita. Bom, eu sempre quero trazer nessa casa pautas únicas. Sempre quero trazer nesta casa pautas únicas. Pautas lá da comunidade. E ontem eu tive duas reuniões muito importantes, até porque como presidente da SEDUT, nós estamos buscando, nesse primeiro pacote de 24 obras do Canaliza Caxias, que todos lembram, foi lançado em abril do ano passado, lá no Velho Fogo de Chão. Nós conversamos ontem com o secretário Suzin, também com o adjunto, e mais a engenheira Grace, para que, com certeza, as pedras sejam reaproveitadas em outras ruas da cidade. Então, se Deus quiser, nós pegando só as 4 ruas do Fátima, deve sair aí mais de 10 mil metros quadrados de pedras. E isso nós podemos calçar 5, 6 ruas. Então, foi muito importante. Que bom que o Cabelon também está pensando em licitar separado. Uma parte, vereador D'Ambrosio. Deixando a cobertura das valas para que a Codeca execute e que a gente também possa salvar o DCC. Ou seja, chega de dar pescoço para a Codeca. Nós precisamos dar obras boas para a Codeca. A Codeca só tem salvado a cidade. E pediu uma parte, Zé D'Ambrosio. Então, nós precisamos salvar a Codeca, dando obras boas. E o paralelepípedo, chega de gastar dinheiro em cima de paralelepípedo. Nós temos que precisamos reutilizar o paralelepípedo, calçando ruas de forma comunitária, onde o morador ajuda a pagar a mão de obra ao Padre Brito. Então, foi muito importante conversar com o secretário de obras para que nós tenhamos uma equipe para o saneamento e a gente inicie logo adiante as pavimentações comunitárias. Antes de eu entrar no assunto de como nós vamos e estamos resolvendo a questão dos lixões da cidade, seu aparte, nobre colega Valim. Vereador D'Ambrosio, parabéns pelo tema. Eu sei que o senhor é uma pessoa determinada e focada nessa parte aí de pavimentação comunitária. Mas também estou sendo cobrado, tem algumas obras do qual tenho encaminhamentos, do qual o senhor também faz parte, por exemplo, a Rua Santo Barpe, entre outras por aí. Mas nós temos que enaltecer, eu tive numa reunião recentemente, juntamente ao SAMAI, e lá juntamente com o senhor João Wes, que é o presidente, e o mesmo relatou que a parte burocrática que compete ao SAMAI, destinação de verba, já foram repassadas ao Executivo. E, infelizmente, foi se comprometido naquele ato lá no, se eu não me engano, Fogo de Chão na época, que as obras iam iniciar imediatamente. E nós já estamos meados de quase chegando em março e sequer iniciou o processo de licitação. Então, acho que é algo que nós temos que cobrar do nosso secretário Caberlon, porque não é porque nós somos da base. Nós temos um retorno. Só ontem eu recebi 2 áudios me cobrando. Vai começar quando? Está na promessa? Então, nós temos que também, cobrar, estar juntos, procurar que o Caberlon nos dê um posicionamento, que a licitação é 6 meses, daqui a pouco é 2027 e nós não fizemos nada. Muito obrigado. Obrigado. Olha, só para lhe informar, o recurso deve estar no Caixa Único do município dia 24 desse mês e logo em seguida o Executivo fará então o encaminhamento para licitação, porque a questão técnica já está resolvida. Seu aparte, Libardi. Muito obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Eu tive a oportunidade de estar com Vossa Excelência quando nós debatemos inicialmente
o tema da economia da Codeca na Comissão do Meio Ambiente. E eu queria parabenizar o senhor publicamente por essa defesa, Zé D'Ambrosio, porque esse governo me parece significativamente dividido quanto ao que fazer com a Codeca. E a grande questão, Zé D'Ambrosio, é que quem resolveu os problemas durante a maior tragédia ambiental da nossa história foi a Codeca. Quando tem um problema muito agudo para resolver, Zé D'Ambrosio, sempre quem resolve é a Codeca. E caro para a população é ficar desassistida. Pergunta para a população, Zé D'Ambrosio, o quão duro é, por tanto tempo, ficar sem assistência da prefeitura em uma obra. E, Zé D'Ambrosio, a prática é o maior critério da verdade. Quando nós tivemos grandes licitações, vereadora Andressa, vencidas por outras empresas, nós acabamos pagando 2 vezes. O preço da Codeca, perto dos preços das terceirizações desse município, é um preço muito baixo. Tanto que diversas áreas precisaram ser assumidas pela Codeca. A exemplo das merendeiras, Zé D'Ambrosio. Nós não parávamos de criar passivo, vereadora Andressa. Ninguém parava na escola, as crianças sem comida. E agora, com a assunção da Codeca desses contratos, nós verificamos uma verdadeira prestação de serviço continuado e um atendimento muito bom por parte da empresa. Mas, Zé D'Ambrosio, nós precisamos nos atentar que quando não há essa entrega desse serviço à Codeca, que é uma empresa fantástica, nós acabamos por criar passivos, como criamos mais de 1.000 processos trabalhistas das terceirizadas, enquanto a Codeca assume a integralidade do seu passivo. Nós não estamos aqui para defender mesada para a Codeca, mas os contratos precisam ser revistos, vereador Zé D'Ambrosio. Os 11 milhões de reais do transbordo para o aterro, se tirar para a Codeca, sabe quem é que vai pagar? O senhor e a senhora de casa no IPTU. Parece que o Adiló só pensa no IPTU quando ele é contra o projeto. Quando ele é a favor, ele está disposto a repassar os valores. Parabéns, Zé D'Ambrosio. Bom, agora eu quero falar do enxuga-gelo da Codeca com os lixões. E mostrar aqui na Luiz Covolan, vou pedir para a Ângela ir passando. Por exemplo, a Líbera Risso, que liga Nossa Senhora das Graças até o São Caetano, cada 15 dias, 5, 6 toneladas de lixo. A cidade não pode culpar a Codeca pelos lixões. Nós somos culpados. Nós, munícipes. Então, eu, quando estava no Executivo, nós mapeamos todos os lixões da cidade. O acesso à Forqueta do Parque das Rosas, Santo Bortolini, Luiz Covolan, aqui na descida da Scania, Rosário, Salgado Filho, Santa Catarina, Atílio Citon, Júlio Calegari. Olha, só que eu quero mostrar para os senhores, e eu pediria para a Ângela passar o vídeo de como era a ligação do Colina do Sol com a RS 122. Quero mostrar para os senhores como era antes, por favor. Aquele vídeo sem som. Como era Colina do Sol ligando com a RS 122. O outro vídeo, por favor. Olha como está hoje. Mas com a nossa ação, Caxias Mais Limpa, de que forma foi resolvido? De que forma foi resolvido o lixão em 2 ruas que dão acesso à cidade? De que forma? Primeiro, bota fora. Eu tenho cobrado o governo que nós tenhamos, pelo menos uma vez por mês, um bota fora por região. Dá oportunidade para o morador fazer o descarte. Mapeia nas esquinas com carro de som e se faz o bota fora. Olha como é que era. Olha como é que era. Como era. Hoje com câmeras, com placas. Olha como é que está hoje essa rua. Mostra agora, por favor, Ângela, o vídeo que eu estive lá. Quanto trabalho, quanto dinheiro gasto. Olha como estamos aqui na rua que liga Colina do Sol até RS 122. Local monitorado. Sim, porque aqui era um lixão.
Olha aí, ó. Aqui era um lixão, Olha a diferença. mas com a nossa ação Caxias Mais Limpa, nós conseguimos eliminar. Parabéns a todas as secretarias envolvidas. Parabéns a todas as secretarias envolvidas. Caxias Mais Limpa. Parabéns, prefeito Adiló, vice Néspolo. Aqui com câmeras, vejam bem, muitos foram multados e vamos seguir com câmeras, instalando câmeras para multar quem descarta lixo irregular. E aí, com isso, é economia para a Codeca, economia para os cofres públicos e a natureza agradece. Bom, assim também está. Pode deixar o vídeo sem som, que liga a barragem da Maestra, que é uma extensão do Olímpio Suzim. Nós retiramos da Zona Norte, em 3 dias, 300 toneladas de lixo. Local Agora, monitorado, sim, ao outro vídeo, porque aqui era um lixão. o outro vídeo ia tudo. Olha como é que era. Que Olímpio coisa Suzim. incrível. Olímpio Suzim, que liga pela barragem da Maestra até o Jardim das Hortênsias, 100 metros, 100 metros, barragem. olha a água indo para a barragem, 100 metros Pode colocar outro da vídeo agora. barragem. Como é que está hoje? Olha a situação. Não, outro vídeo. O outro. Ali do Olímpio Suzim, aquele que eu... Estamos aqui, Não, esse na é o rua mesmo que vídeo. liga Colina do Sol. Tá bom. Eu quero dizer que hoje está limpa a via... Segue em declaração de líder Por favor, não a demore. bancada do PSB. Se o senhor pudesse dar uma parte depois, vereador Sim, D'Ambrosio. mas eu preciso dizer o seguinte, ó. Nós protocolamos um projeto de lei nesta casa, estamos protocolando, que altera a Lei Complementar 632, de 21 de dezembro de 2020. Nós estamos triplicando as multas. E a gente dividiu, quero agradecer o Pedrão, a bancada, nós dividimos em três tipos de descarte. O pequeno volume, o médio volume e o grande volume. Aumentamos significativamente. Inclusive, empresas que fazem o descarte serão multadas e na reincidência cassado o alvará. Empresas, e olha, nós temos visto muito adesivo, muita coisa de empresas que estão descartando. Então serve o alerta. Vão perder o alvará. Para isso nós precisamos uma força-tarefa de todas as secretarias do Caxias Mais Limpa, que inclusive será lançado dia 25 um novo programa, Atitude de Respeito. Atitude de Respeito, através da SEMA, quero parabenizar o secretário Buniati, será lançado com as entidades, escolas, uma conscientização da população. Agora, sem mexer no bolso, parece-me que não se tem solução. Então, estamos fazendo uma alteração na lei e nós com câmeras e que o recurso da multa vá para comprar câmeras. Quanto a Codeca economizou não precisando mais ir nessas 2 ruas recolher os lixões? Quanto a Codeca economizou? Dá para comprar quantas câmeras? Então é um assunto que a gente precisa começar a prestar atenção nos nossos caminhos. A cidade está tomada de lixão e não pode continuar assim. Então, a Atitude de Respeito será lançado no dia 25. Também está iniciando o calendário escolar de conscientização nas escolas, com educação ambiental, para que a gente consiga melhorar essa questão da cidade.
E até porque o servidor que está lá recolhendo lixo, ele poderia estar coletando. Então é muito gasto. O seu à parte, nobre colega Daiane, por favor. Vereador D'Ambrosio, para dizer, assim se resolve o problema do lixão. Assim, com uma câmera de monitoramento, a gente resolve o problema do lixão. E a gente vem dizendo isso há muito tempo. Que bom que a prefeitura lançou esse programa e está fazendo. Precisamos que vá para outros bairros, porque essa questão ali que liga o Colina do Sol ali, é solicitação nossa antes de 2024. A Codeca já foi 20 vezes limpar lá. E a primeira coisa que a gente pediu lá, vereador D'Ambrosio, era uma câmera. Por quê? Porque os próprios moradores que fazem o acesso, eles veem o descarte. Porém, quando eles fazem uma foto, a fiscalização do meio ambiente não aceitava, porque a foto, quem estava colocando acabava dizendo que estava juntando lixo e não, né, colocando. E também, outras filmagens que eles faziam não pegava a placa. Então, a gente disse que desde o princípio, ali naquele local, era a questão de uma câmera de segurança, assim como uma câmera de monitoramento, para multar quem faz errado. Quem joga o lixo dessa maneira não pode ser tratado como um cidadão comum de bem, porque aquela pessoa, como o senhor colocou ali a foto da questão da subida do Fátima Alta, é um local que não é os moradores ao redor ali, do Beco São Bernardo, que colocam o lixo ali. Eles colocam na caliça porque a Codeca não entra no beco para pegar o lixo deles. Uma então, parte, vereador. E quem passa por ali, faz ligação do Fátima Alta com Fátima Baixo, acaba colocando o lixo ali. Então, essa é a verdadeira solução para o problema. Câmara de monitoramento, parabéns pelo seu grande expediente. Obrigado. Quem solicitou... Iago, por favor. Becker, desculpa. Desculpa, Becker. Lhe dá os parabéns de novo, D'Ambrosio. Né? Tens cuidado dessa região da Zona Norte ali, também como é a vereadora Daiane Mello, todos trabalhando nessa mesma linha. O vereador Libardi também é um eterno defensor da questão ambiental, como a maior parte todos os nossos vereadores aqui queremos uma cidade limpa. Não tem, eu duvido que tenha alguém que fale alguma coisa ao contrário. Então, é uma porcandade isso ali que o senhor traz. Porque não é só coisa de... Tem coisa de empresa, tem descarte de materiais de construção, tem, né? E que bom que o senhor fez esse projeto de lei, é isso? Sim. Para que reverta-se em recursos para fiscalização, porque não dá mais para aguentar, é lixo por toda a cidade, e como eu falei no meu último grande expediente também, a culpa é do prefeito, a culpa é da Codeca, a culpa é de todo mundo, menos de quem de fato é a culpa. Então, meus parabéns. Que bom que o senhor traz essa pauta de novo, que eu acho que deveria todos nós fiscalizarmos com mais energia essa questão do lixo, entrarmos nas escolas com educação ambiental, levar para as crianças, para que levem para dentro de casa e cobrem dos seus pais. Meus parabéns pela pauta que o senhor traz hoje, de novo aqui, vereador D'Ambrosio. Obrigado. Iago, depois eu quero finalizar. Parabéns, vereador. Parabéns mesmo por ser breve aqui. Obrigado por cuidar da comunidade lá da Zona Norte. O senhor dando o exemplo, né? Vindo aqui para a tribuna e falando do trabalho feito mesmo. Não ganhei uma caixa d'água de 250, nada, para falar bem dele de novo. Mas o João Ex, na época do governo que estava na SEMA, colocou muito essas câmeras em alguns lugares que a gente denunciava, né? E aí acabou diminuindo drasticamente o acúmulo de lixões e esse aumento, né? Então, parabéns para o senhor aí e que continue assim, sendo feito várias ações assim. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós precisamos, então, de alguns caminhos, né? O Bota Fora, educação ambiental... E depois as câmeras. Por quê? Porque descarte irregular é saúde pública, é estética urbana. E olha, a multa para grande porte de descarte chega a 500 VRM, isso dá mais de 20 mil reais. E a ideia, inclusive, está no projeto de nós caçarmos o alvará. Então, vai para o Fundo do Meio Ambiente, esse recurso, e não tem outra saída. Não tem outra saída. Mas o município vai precisar, sim, continuar trabalhando com o Caxias Mais Limpo, que é um projeto com várias secretarias, para que nós, pelo menos um lixão por mês, faça a limpeza e não precise voltar mais. Isso é economia, isso é uma cidade mais bonita. Obrigado, senhor presidente Lucas. Obrigado a todos pelos apartes. Obrigado,